Graças a Deus. Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje é quinta-feira, dia do nosso estudo bíblico, e depois de algum tempo, eu tô aqui de novo. Normalmente existem outros irmãos aí que têm cooperado na quinta-feira, ministrando estudos bíblicos, mensagens, debates que têm abençoado poderosamente a vida de todos aqueles que têm acompanhado. Mas hoje coube a nós trazer uma palavra ao seu coração, e eu creio que Deus, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, Ele vai te abençoar poderosamente através da ministração da palavra. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, a todos os irmãos aqui da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada Sede, aos irmãos das nossas congregações, tanto das congregações locais aqui em Teófilo Otoni, quanto aquelas aí espalhadas pelas mais diversas cidades aí do Vale do Mucuri, do Vale do Jequitinhonha, aí do sul da Bahia. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a você que não é membro da Segunda Igreja, nem das nossas congregações que está nos assistindo. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Normalmente lá quando nós gravamos no estúdio, nós temos aí assistência, os bastidores aí, o nosso diácono Itamar, o irmão Jonas, o Jason, o Bruninho, o Magno, eles estão sempre aí nos bastidores. Hoje a minha assistente de câmera aqui, minha cameraman, a minha filha Sofia, que Deus abençoe a vida dela, está aí atuando nos bastidores com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque estamos reunidos aqui, ó Pai, para juntos, ó Deus, louvarmos e bendizermos ao teu nome. E agora te pedimos que o Senhor venha abençoar poderosamente a ministração do estudo bíblico. Que esta palavra possa encontrar lugar em cada coração, falar com cada vida, edificar todos aqueles que estão acompanhando ou que irão acompanhar essa ministração. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós queremos convidar você para as programações da nossa igreja. Na terça-feira nós temos culto de oração, às 19h30. Na segunda-feira à noite o círculo de oração está reunido. Às quarta-feiras temos a tarde da bênção, às 15h. No domingo pela manhã, a escola bíblica dominical, nós temos classe desde recém-nascido, berçário, até terceira idade, na escola bíblica dominical. Temos classes de jovens, para adolescentes, para crianças, para mulheres, para homens, para casais, enfim, procuramos atender aí todas as faixas etárias e todas as classes. Nós também queremos convidar você para os nossos cultos, domingo às 17h e logo mais às 19h30, temos 2 programações de culto no domingo à tarde, para que todos possam ser abençoados pelo Senhor, possam adorar a Deus e ser abençoados através da ministração da palavra do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 3, e o versículo de número 10, que nos diz assim: E Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele respondeu, no caso, Adão: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Esta é a palavra do Senhor nosso Deus. E eu quero me ater, através desse estudo, irmãos, numa expressão verbalizada por Adão no seu diálogo com Deus, que está aqui no versículo 10, quando ele diz assim: tive medo. Adão
expressa esse sentimento para Deus. Tive medo. Um sentimento que agora estava tomando conta do coração de Adão. Tive medo. Medo. E o mais interessante, irmãos, é nós observarmos que o medo brotou no lugar mais seguro da terra. O medo brotou no lugar onde não havia criminalidade, no lugar onde não havia roubo, no lugar onde não havia nenhum motivo para que Adão se sentisse intimidado por coisa nenhuma. Mas agora Adão está sentindo medo. Medo. Ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Por quê? Porque eu tive medo. Adão estava com medo. E como é que a gente pode definir medo? Medo pode ser definido como susto. Medo pode ser definido como pavor, como receio ou como temor. O medo, ele surge quando nós nos vemos diante daquilo que é desconhecido, né? O medo pode surgir na forma de trauma. O medo pode surgir na forma de complexo. Então, o medo pode assumir várias características. O medo pode assumir uma série de maneiras de se manifestar na vida do ser humano. E agora, Adão, depois de ouvir a voz de Deus, Adão sente medo. E existem medos específicos, né? Eu vou citar alguns medos comuns, aí talvez você se identifique com algum desses tipos de medo. Tem gente que tem medo do escuro. Tem gente que tem medo de ser abandonado, tem medo de solidão. Tem gente que tem medo de fracassar, né? De não conseguir fazer nada na sua vida que vale a pena. Tem gente que tem medo de perder o controle da mente, das emoções. Tem gente que tem medo do sexo. Tem medo de pensamentos e desejos sexuais. Tem gente que tem medo das pessoas, medo de confiar nos outros. Tem gente que tem medo de câncer ou de qualquer outra doença grave. Tem gente que tem medo de Deus, tem medo do dia do juízo. Tem gente que tem medo de cometer o pecado imperdoável, aquilo que a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem gente que tem medo do futuro, né? Tem gente que tem medo da morte. Né? Tem gente que tem medo de perder entes queridos, né? Tem gente que tem medo de defunto. Tem gente que tem medo de cemitério, medo de barata, medo de boneca, medo de palhaço, medo de altura, de lugar fechado. Enfim, existem vários tipos de medo. Então, o medo foi o primeiro sentimento ali, primeiro sentimento negativo expressado por Adão, pela humanidade, no lugar mais seguro do mundo. E é interessante que, por que Adão sentiu medo? Adão sentiu medo porque ele havia pecado. Adão sentiu medo porque ele havia desobedecido à voz de Deus. E a partir do momento em que ele pecou, ele se separou de Deus. A comunhão perfeita entre Deus e o homem foi rompida, a aliança foi quebrada. E o que houve? Houve uma quebra da comunhão entre o Criador e a sua criação. Houve
a quebra de uma interação perfeita entre Deus, o homem e a natureza. E o medo, a partir de então, ele passou a fazer parte da relação entre o homem e Deus e o restante da criação. Vejamos o que a Bíblia nos diz no livro de Gênesis, capítulo 9, e o versículo de número 2. Olha só o que o texto sagrado está nos dizendo. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar vos entreguei nas vossas mãos. Ou seja, Adão, que recebia a visita de Deus pela viração do dia, Adão, que tinha tanta capacidade para nominar todos os animais, agora Adão tem a sua comunhão com Deus interrompida, e a relação entre Adão e as demais espécies da criação de Deus passou a ser uma relação nada amistosa, uma relação pautada pelo medo. Mas vamos pensar uma coisa aqui agora. Será que o medo é de todo ruim? Será que o medo é, no todo, ele é prejudicial ao ser humano? Irmãos, o que acontece? O medo, ele tem a sua necessidade. O medo, ele é benéfico para o homem quando ele opera como um agente inibidor, quando ele inibe o homem de se precipitar, quando ele inibe o homem de se exceder, quando o medo estabelece limites, quando o medo opera como um agente de limites na vida do homem. Então, ele acaba se tornando benéfico. O medo nos faz agir com cautela. O medo nos faz a não correr riscos que poderão colocar em risco a nossa vida e a vida de outras pessoas. Só que, como tudo aquilo, quando praticado em excesso, o medo, quando excessivo, ele também é prejudicial. Assim como tudo nessa vida, tudo que é excesso é prejudicial. Tudo que é excessivo é pernicioso ao homem. Tudo que é excessivo é passível de trazer danos para o homem, inclusive o medo. Então, vamos analisar, claro, como eu disse aqui, existem inúmeros tipos de medo, mas vamos analisar 3 tipos de medo que sempre acompanharam a humanidade, né? Sempre acompanharam a humanidade. Todas as épocas nós vemos relatos a respeito desses medos. 3 tipos de medo que sempre acompanharam a humanidade, continuam nos acompanhando, e enquanto a humanidade estiver nessa terra, eles farão parte da vida e da história das pessoas. Então eu quero convidar você para nós meditarmos sobre 3 tipos de medo. O primeiro medo que nós vemos aqui é o medo do passado. O medo daquilo que ficou para trás. O medo daquilo que aconteceu. Quando você lembra do seu passado, como é que você se sente? Tem pessoas que não gostam de determinadas músicas porque invocam lembranças ruins. Tem pessoas que não gostam de determinados lugares porque evocam lembranças ruins. Tem pessoas que não gostam de determinados produtos, de determinados aparelhos, até de determinados nomes, porque invocam lembranças ruins em suas vidas. E
talvez você seja alguém acometido por esse tipo de medo. Talvez você seja alguém perseguido pelo seu passado. Talvez você seja alguém que vive assombrado por algo que te aconteceu. E o medo do passado, geralmente, ele vem na forma de trauma. E o que é um trauma? Um trauma, ele é um conjunto de perturbações que nos foram causadas por algum abalo físico, mental ou moral. Um abalo físico, você sofreu um acidente. Um abalo mental, você sofreu um estresse, um colapso. Alguém falou alguma coisa que te feriu, que te magoou. Alguém te falou alguma injustiça. Alguém cometeu alguma injustiça. Você foi humilhado em sala de aula, você foi humilhado na sua família, você foi humilhado no trabalho, você foi humilhado na rua. E isso gera medo na vida das pessoas, né? Também tem o abalo moral, físico. Infelizmente tem pessoas que são tocadas de maneira indevida, pessoas que têm a sua reputação colocada em xeque, pessoas que têm os seus princípios colocados em xeque. Isso pode acabar causando um trauma, né? E esse medo do passado, muitas vezes, ele também vem associado à culpa, à mágoa, a pecados ocultos, à falta de perdão, à humilhação ou algum tipo de prejuízo que você sofreu, né? Então, esses fatores fazem com que as pessoas tenham medo do passado, não queiram voltar em determinados lugares, não queiram conversar com determinadas pessoas, não queiram, às vezes, comer determinadas comidas, não queiram assistir determinados programas, porque ter contato com algum desses elementos vai ressuscitar, desenterrar aquilo que lá atrás lhe feriu, lhe magoou, lhe machucou, né? Mas o que acontece? Como é que a gente vai trabalhar essas situações na vida da pessoa? Será que existe algum caminho bíblico para isso? Né? Será que existe algum caminho bíblico para os efeitos perniciosos dos traumas causados pelo medo do passado? Será que existe alguma resposta bíblica? Será que existe algum remédio bíblico? Sim, existe. A Bíblia, presta atenção, irmãos. A Bíblia não quer, em nenhum momento a Bíblia diz que aquilo que foi feito você vai esquecer. Não. Isso é amnésia. Isso é amnésia. Um escritor muito famoso, chamado Augusto Cury. Augusto Cury fez muito sucesso através, principalmente, de uma série de livros chamado Análise da Inteligência de Cristo. Augusto Cury nos fala por que a gente não pode deletar memórias ruins da nossa mente. Porque todos nós temos memórias ruins, lembranças ruins. É porque nós acabaríamos deletando memórias importantes. Então, o que eu faço? Mas eu errei lá para trás, irmãos. Errar, todo mundo erra. Todos nós temos algo lá para trás do que nos envergonhamos, porque ninguém tem uma vida perfeita. Mas a primeira coisa, irmãos, que nós temos que entender, biblicamente falando, que nós fomos chamados para viver em novidade de vida, livres da condenação do pecado. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo escreve assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram,
e tudo se fez novo. Então, como nós estávamos dizendo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, ficaram para trás, tudo se fez novo. Paulo está escrevendo. E também lá na primeira carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós fomos chamados para andar em novidade de vida. Outra coisa, irmãos, uma situação, existem muitas pessoas que sofrem porque querem levar uma vida perfeita, viver uma vida perfeita, mas não se conformam com coisas que fizeram. Mas a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, é que nós somos pecadores. Não é que nós vamos viver na prática do pecado. Mas enquanto nós vivemos nessa terra, nós estamos sujeitos, propensos a pecar. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz que não há homem que não faça o bem e que não peque. Né? Então, lembre-se, você não é perfeito, você não é perfeita. Você não é perfeita. Você não é perfeita. Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Nós somos humanos, cheios de falha. Tem uma música que diz assim, procurando bem, todo mundo tem um monte de coisa, tem marca de vacina, tem espinha, né? Todo mundo tem. E se nós falarmos assim, procurando bem, todo mundo tem pecado, todo mundo tem falha, todo mundo tem erros. Então ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos pecam. Todos pecam. Outra coisa, irmãos, que nós temos que entender. A vida, eu costumo dizer isso, a vida não tem replay. A vida não tem déjà vu, né? Ou seja, já vi isso antes. Existe um fenômeno, às vezes, quantas vezes isso acontece com todo mundo, você olha para algum lugar e fala, mas eu já não estive aqui, eu já não vi essa cena, eu já não vi essa pessoa, eu já não presenciei essa situação. Isso é um fenômeno chamado paramnésia. O que é isso? É como se o cérebro desligasse e ligasse novamente. É como se você estivesse assistindo um programa de TV e desse um pause e recomeçasse da onde você parou. Então o cérebro ele recomeça da onde ele parou. Por isso que aí dá a impressão que duas imagens semelhantes se chocam, se encontram. Aí você fala, eu já tive aqui, irmãos. Não é reencarnação, não. Isso é paramnésia. Né? O cérebro te prega uma peça. Mas uma coisa é certa, irmãos. O passado, ele não se repete. Por isso, cada emoção é única, seja ela boa ou ruim. Não é porque você caiu de bicicleta andando na rua principal que toda vez que você for lá, você vai cair. Não é porque você passou por uma situação no mês de janeiro que todo mês de janeiro você vai passar por aquela situação. Então, irmãos, nós temos lembranças, nós temos experiências, mas Paulo fala assim, meus irmãos, quanto a mim, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É fácil? Não é. É um exercício pesado você abandonar o passado, abandonar os erros,
abandonar o que ficou para trás. Mas com a graça de Deus nós podemos conseguir. O problema é que às vezes a gente quer resolver a nossa vida da nossa maneira. E a nossa maneira é cheia de pecado. Por isso que Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo, você que está cansado, e aprendei de mim que sou manso. Talvez você está cansado demais do teu passado, mas quer resolver da tua própria maneira. Não, resolva da maneira de Jesus. Tome sobre seus ombros o jugo dele traz perdão, o jugo de Jesus traz cura, o jugo de Jesus traz renovo, o jugo de Jesus traz libertação, o jugo de Jesus traz paz. Então, não fique mais carregando esse fardo, entregue esse fardo para Jesus e seja uma nova criatura. Outra coisa, o medo do presente. O medo do presente. O medo do presente, ele gera ansiedade. Ansiedade. E a ansiedade é um sintoma comum dos nossos dias, principalmente depois da pandemia, né? Ou fica preocupado, e agora, e agora, e agora? Preocupado com a perca do emprego, preocupado com doenças, com novas pandemias, com assalto, com tragédia. E preocupação excessiva, irmãos, o que é preocupação? É ocupar a sua mente de maneira antecipada, né? E por que isso preocupa tantas pessoas? Vamos pensar um pouquinho. O egoísmo. Alguns sintomas que estão perturbando e fazendo com que as nossas pessoas tenham medo do presente. Tem pessoa que não coloca a cara na rua, tem pessoa que fica isolada dentro de casa, tem pessoa que se entrega ao derrotismo e a tantas outras coisas. Então, a nossa sociedade está doente? Tá, isso é fato. Mas quais são essas doenças sociais que estão assolando a nossa sociedade e fazendo com que o ser humano tenha medo do presente? O primeiro sintoma é o egoísmo. O ser humano pensa só em si mesmo. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo. Egoísta, pensa em si mesmo. O eu, o ego, se tornou um Deus para o ser humano moderno. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: porque todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Egoísmo. Egoísmo. Uma outra situação, avareza, né? Avareza, Eclesiastes diz: o que ama a riqueza nunca se fartará dela. Mas tem gente que é viciada em ganhar. Mas, irmãos, vai ganhar para tanto e para quê? Uma vez eu vi um ex-jogador de futebol dizer, ele falou: olha, caixão não tem gaveta. Eu gosto, assim, muito de uma história que eu ouvi a respeito de um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ele era um homem riquíssimo. E quando ele morreu, perguntaram para o contador quanto que ele deixou. Mas as pessoas queriam saber em números, tipo assim, se ele deixou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E o contador falou: ele deixou tudo. Porque a Bíblia diz que a vida do homem não consiste nas riquezas que ele tem. Jesus falou para buscar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem a inflação, nem um monte de problema corrói. Um outro medo das pessoas, infidelidade conjugal. Principalmente hoje, com as mídias sociais. Isso é um problema, irmãos. Isso é um problema. Um outro problema sério dos nossos dias é a falta de caráter, a injustiça. Um dos problemas sérios que tem assolado a nossa sociedade.
Vamos meditar o que Isaías fala a respeito disso. Vamos lá? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 59. Olha o que Isaías está dizendo. A impressão que dá é que Isaías estava vislumbrando os dias que nós estamos vivendo. Né? Claro que como profeta ele pode ter visto, mas parece que Isaías estava vislumbrando o ano de 2021, né? Da era cristã. Olha o que Isaías está dizendo. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir palavras de falsidade. E olha o que ele está dizendo. Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando nas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, olha só, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é perseguido como a presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Olha o que Isaías está dizendo. Quem se desvia do mal é perseguido como a presa. Você já viu aquelas perseguições na TV quando um predador está perseguindo a sua presa? Um leão perseguindo uma zebra? Um lobo perseguindo um alce? Quem se desvia do mal, Isaías está dizendo, é tratado, é perseguido como uma presa. Esse é um quadro dos nossos dias. Então, o excesso de injustiça tem feito com que as pessoas andem ansiosas, né? Porém, irmãos, vamos pensar um pouquinho. Deus tem uma resposta para, assim, tratar conosco com relação ao medo do presente? Sim, Deus tem uma resposta. Olha só, às vezes as pessoas estão preocupadas. Como será o amanhã? Mas lembre-se de uma coisa, Paulo fala, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo o seu imenso poder, suprirá em glória cada uma das suas necessidades. No capítulo 5 de Mateus, Jesus falou que quem fica preocupado com o que vai comer, beber ou vestir são os pagãos. São os pagãos. Jesus fala para nós olharmos para as aves do céu, olharmos para as flores dos campos. Se Deus cuida dos pássaros, Deus cuida de nós também. Outra coisa, descansar no cuidado de Deus. O salmista fala, Senhor, o meu coração não é cobiçoso, o meu coração não é desejoso de coisas grandes, pelo contrário, fiz descansar a minha alma como bebê no colo daquela que lhe dá de mamar. E Pedro fala também, o Senhor tem cuidado de nós. Meu irmão, Deus cuida de nós. Você não conhece o amanhã, mas Deus já está lá. Outra coisa, irmãos, confiando na soberania de Deus. Irmãos, Deus controla sobre tudo. Eu gosto muito do livro de Salmos, quando a Bíblia diz que Deus conta o número das estrelas, Isaías também fala isso. Ele conta o número das estrelas. Deus sabe o nome de cada estrela, a localização de cada estrela. E existem bilhões de estrelas no céu, trilhões de estrelas no céu. Então, se Deus conhece cada estrela e conhece ela pelo nome, Deus também te conhece. Ele tem cuidado de você. Então, não fique sofrendo por conta do passado. Não fique sofrendo no presente, tá?
Não deixe os traumas, né, e as feridas engessarem a sua vida. Não deixe a ansiedade engessar a sua vida. E vamos pensar que medo do futuro também é outro medo. 3 tipos de medo, né? A pessoa... Alguém já disse que a pessoa vive tão presa ao passado que não vive o presente e não vê e não se prepara para o futuro. Jeremias capítulo 29, versículos 11 ao 14. Olha o que o profeta está dizendo, né? Jeremias 29, do 11 ao 14, é um texto que alguns irmãos sabem até de cor. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, diz o Senhor, de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Então, esse texto aqui, Jeremias 29, Jeremias escreve uma carta e manda para os judeus que estão em Babilônia, né, que eles estavam sofrendo. E Deus está falando: eu sei que planos têm a vosso respeito. E Deus fala para nós também. A palavra de Deus é para nós. A palavra de Deus não ficou presa ao passado. Passarão céus e terra, mas a palavra não passará. Então, irmãos, medo do futuro é sinônimo de sofrimento antecipado. É você antecipar as suas cotas, é você antecipar a sua reserva de sofrimento, né? É sofrer adiantado. Então, irmãos, desde o passado mais remoto, mais antigo, o ser humano tem uma insaciável curiosidade a respeito do futuro. O ser humano é ansioso, preocupado para saber o que vai ser lá na frente. Como é que vai ser o futuro? E a prova disso, irmãos, é que desde os tempos mais remotos da Terra, da história da humanidade, existe o ofício da adivinhação, né? Existem os oráculos, os agoureiros, aquela coisa toda, adivinhadores, videntes. Isso aí sempre existiu. Eles sempre fizeram parte da história da humanidade, porque a história da humanidade, o ser humano sempre foi curioso, fascinado, preocupado, ansioso, angustiado com o que vai acontecer, como se saber o futuro desse a ele a capacidade de mudar alguma coisa. Quando os filhos de Israel chegaram na Palestina, Deus fala: vocês não vão dar ouvido para esse tipo de gente. Sabe por quê? Porque lá na Palestina, antes da chegada dos filhos de Israel, já havia adivinhos, já havia agoureiros. E na Bíblia, nós vemos o ser humano, tanto pequeno quanto grande, preocupado com o futuro. Capítulo 37 do livro de Jeremias, Jeremias está preso. E o rei chega para ele e fala: você tem alguma palavra da parte do Senhor para mim? Jeremias: tenho. Você vai ser preso pelo rei da Babilônia. Atos capítulo 1. Os discípulos perguntam para Jesus: mestre, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus fala: não vos compete saber os tempos e as épocas preestabelecidas por meu Pai. Então, irmãos, Deus conhece o futuro, mas Ele não deu ao ser humano a capacidade de conhecê-lo por antecipação, porque a gente não ia conseguir mudar aquilo que nos aguarda. Olha o que diz em Mateus, capítulo 6, versículo 27. Olha só, Mateus, o Evangelho do Rei, capítulo 6, e o verso 27.
no Sermão da Montanha, Jesus fala assim, ó, presta atenção. Porque qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, né, ao curso da sua vida? Você não tem como mudar o futuro, não, meu irmão. O futuro está nas mãos de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus falou para Abraão, você vai ter um filho. Mas o filho era filho da promessa. Filho da promessa é filho gerado dentro do casamento. Filho da promessa é filho de relação conjugal. Abraão foi querer dar um jeito, pular a etapa, Deus fez arranjou um filho fora do casamento com a sua serva, com Agar. E essa tentativa de ajudar Deus está dando problema até hoje. O conflito árabe-israelense não começou em 1948, quando Israel voltou para a Palestina, não. O conflito árabe-israelense começou quando Abraão gerou um filho de Agar. Começou quando Ismael começou a perseguir Isaac. Isso Paulo fala em Gálatas, capítulo 4, verso 29. Sabe por quê? Porque Abraão quis ajudar Deus. Então não queira ajudar Deus. A preocupação com o futuro esgota nossas forças, ocupa lugar na nossa mente e o pior de tudo, não resolve nada. Então como é que nós vamos trabalhar o medo do futuro? A primeira coisa, a gente não pode esquecer que o nosso Deus é o mesmo Deus que agiu lá no passado. Olha o que a Bíblia nos diz. Ele agiu no passado, e agiu poderosamente. Olha só, diz assim, Números 11, 23. Porém, o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verá se cumprirá ou não a minha palavra. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? Garganta secou. A mão de Deus não encolheu. E o autor aos Hebreus fala, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, não fica preocupado com o futuro, não. Deus agiu, Deus age e Deus agirá. Nós mudamos, mas Deus não muda. Nós envelhecemos, Deus não envelhece. Nós enfraquecemos, mas Deus continua forte. Outra coisa, entender que Deus controla todas as coisas em qualquer época. Deus controla todas as coisas em qualquer época. Olha o que está escrito aqui, finalzinho do livro de Jó. Capítulo 38, versículo 2. Ou melhor, capítulo 38, versículo 4, que diz assim, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem entendimento. Versículos 23 e 24. Ou melhor, versículos 21 ao 23. Tu sabes, porque nesse tempo era nascido, e porque é grande o número dos teus dias, acaso entraste nos depósitos das neves, ouviste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Irmãos, Deus está dizendo para Jó, irmãos, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. O livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis, não, é Jó. Foi o primeiro livro que Moisés escreveu. E Deus está dizendo para Jó, onde você estava quando eu estava fundando a terra? Deus está falando da fundação da terra e Deus está falando do fim dos tempos,
No versículo 23, viste os depósitos da saraiva que eu retenho para o tempo da guerra? Em Apocalipse fala que cairão pedras de saraiva de 1 talento, ou seja, de 50 quilos. Ou seja, lá em Jó, antes que Gênesis fosse escrito, Deus já estava falando para Jó sobre o tempo do fim. Deus estava falando sobre a criação e sobre o tempo do fim. Deus é Deus em qualquer época. Deus não deixou de ser Deus porque a gasolina subiu. Deus não deixou de ser Deus por causa disso ou por causa daquilo. Deus continua sendo Deus. Outra coisa, irmãos, para encerrar, medo do futuro. Nós temos que crer que todas as coisas foram criadas e seguem um propósito eterno estabelecido por Deus. O homem pode até ignorar esse propósito, mas esse propósito se cumpre. Vamos ver aqui, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, desde o princípio até o seu fim. Tudo está dentro do plano do propósito de Deus. Tudo. Inclusive a sua vida. Inclusive os seus dias, os seus passos, a sua família. Tudo está nas mãos de Deus. O tempo que você está vivendo é bom, glória a Deus por isso. O tempo que você está vivendo é difícil, glória a Deus por isso. Por quê? Porque Deus fez tanto o dia bom quanto o dia ruim para que o homem nada saiba, para que o homem entenda que somente o Senhor é Deus. Então, irmãos, o medo, ele acompanha a humanidade desde o início da história humana na Terra, desde Adão no Jardim do Éden. Primeiro o homem sentiu medo. Como nós dissemos, o medo, ele é saudável na forma de limite, na forma de precaução e na forma de temor. Mas o medo, ele pode ser doentio, traumatizante, quando ele se torna em preocupação excessiva, quando ele se torna em ansiedade, em culpa, em pavor e temor. Então, o que a gente precisa fazer? Deus não vai tirar o medo de você não, tá? Deus não vai desligar o pisca-alerta não, tá? Deus não vai desplugar a luz vermelha de atenção que Ele mesmo colocou em você. Mas nós precisamos buscar a graça de Deus para dosar o medo e usar ele a nosso favor. Para que o medo nunca se torne um oponente tão forte na nossa vida, a ponto de prejudicar nossa fé, prejudicar os nossos relacionamentos, prejudicar os nossos planos de vida, prejudicar a nossa família. Amém? Vamos ficar por aqui hoje. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar muito. Temos medo. Tenhamos medo, mas dentro de um limite saudável. Não num excesso que possa ser doentio e prejudicial à nossa vida. Medo não por causa de pecados ocultos, mas medo de querermos desonrar o nosso Deus. Medo não de ficarmos travados diante do desconhecido, mas medo para para podermos agir com prudência. Vamos orar ao Senhor. Pai, toda a glória seja dada ao teu nome. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão ou estarão acompanhando esta mensagem. Nos ensina, Pai, a andarmos por fé e termos o medo como nosso aliado no sentido de usarmos ele com prudência. Não fazer dele, ó Pai, uma prisão que nos torne escravos. Nesta noite, nesta tarde, neste dia, nós oramos, Pai, agradecidos ao Senhor,
porque o Senhor nos fez dotado de sentimentos. E sentimentos transformados pelo Teu Espírito Santo se convertem em bênção em as nossas vidas. Abençoa cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando. Nos dê um final de semana abençoado, abençoa as programações da nossa igreja, abençoa nossa cidade, nosso estado, nosso país, abençoa Israel, povo escolhido, abençoa Jerusalém, a cidade do grande rei, a alegria de toda a terra. Muito obrigado a Deus por todo o amor, graça e cuidado. Que a tua palavra, por si só, ela possa, ó Deus, operar na vida daqueles que a estão acompanhando, porque ela mesma tem a promessa de que não voltará vazia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Receba a bênção agora. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.